O Revista Brasil TVT vai repercutir o histórico das urnas eletrônicas no processo eleitoral do Brasil, que já se tornou referência em todo o mundo. E para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Fernanda Soares Andrade, jornalista e autora do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Olá, Fernanda, prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite. Maravilha. Fernanda, a gente tocou nesse assunto, né? A gente vem repercutindo aí a questão de vários ataques ao processo eleitoral brasileiro, às urnas eletrônicas. E você é uma das autoras aí do livro Tudo o que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Fernanda, fala para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual exatamente a importância e o quão é seguro esse processo das urnas eletrônicas. Para entender um pouquinho da urna, precisa entender o contexto da criação dela, né? A urna ela foi criada para eliminar a fraude no processo eleitoral, porque foi comprovado que a eleição com cédulas em papel ocorriam muitas fraudes, tanto na hora do voto quanto na hora da apuração. Então, quando o ministro Carlos Veloso assumiu a presidência do TSE, ele propôs que fosse desenvolvido um coletor eletrônico de votos para eliminar a mão humana do processo de contagem do voto, para eliminar a fraude. Então, ele criou uma comissão, que foi chamada de Comissão de Notáveis. Essa comissão estabeleceu os parâmetros que deveria ter esse aparelho, e depois foi criado um grupo de trabalho. E foi um grupo de trabalho multidisciplinar, com vários representantes de diferentes órgãos do governo, inclusive o Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha e o Ministério do Exército. Eles também enviaram representantes e participaram desse grupo de trabalho. Então, eles criaram uma urna que fosse o ideal para as necessidades que tem no nosso país. Foram visitar outros países que já faziam utilização de urnas, viram como funcionava e viram que elas não serviam para a gente. Então, foi desenvolvida uma urna própria para atender as necessidades do Brasil. E ela trouxe também uma inclusão dos analfabetos, porque a partir do momento que passou a se utilizar a urna eletrônica, ela passou a ser uma votação numérica, não precisava mais escrever o nome do candidato. Você digita um número e o número qualquer pessoa reconhece. E depois faz a verificação com a foto do candidato. Então, ela proporcionou que os analfabetos pudessem votar também. Aumentou o número de eleitores sabendo em quem eles estão votando. E todos os técnicos do TSE, o sistema todo de segurança, ele tem barreiras físicas e barreiras tecnológicas, são as barreiras do software. A urna, ela é na internet, ela é um dispositivo separado, robusto, forte. A parte de hardware é programada para só executar o software do TSE, o próprio da urna. Se alguém tentar colocar um software lá que não é o da urna, ela não funciona, a urna trava. E tem a segurança de dispositivos tecnológicos, né? São mais de 30 barreiras de segurança, e quando o TSE elabora o código-fonte do software que vai compor a eleição do ano seguinte, esse software fica disponível na internet por um ano. Todos os partidos políticos, o Ministério Público, a OAB, todo mundo tem acesso, verifica tudo, depois faz uma cerimônia pública para fechar o código. Esses partidos, imprensa, todos os convidados podem assinar digitalmente o software que vai ser utilizado na eleição. Então, ela não tem como ninguém invadir ou mudar um resultado de uma eleição ou querer alterar qualquer dado nela. Uhum. Fernanda, eu queria que você contasse como foi o processo de elaboração desse livro. Gente, aqui na pesquisa que eu fiz, eu vi que foi usado material do TSE, foram feitas também entrevistas, e o livro conta com um prefácio escrito, pelo que você já mencionou, que era o ministro responsável pelo TSE no momento da criação da urna eletrônica, o Carlos Veloso, né? Queria que você falasse sobre esse desenvolvimento desse material, que foi bastante rico, pelo que eu pude perceber, né? Então, o livro, eu trabalho há 25 anos no SINDCT, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que representa servidores do INPE, DCTA, CEMADEM e AEB.
No desenvolvimento da urna, no grupo de trabalho, tiveram participação de 4 servidores da nossa base, 3 do INPE e 1 do CTA. Então, por isso a gente teve o interesse de fazer o livro contando a história da urna eletrônica, porque o sindicato ele gosta de mostrar para a população que todo investimento feito em pesquisa científica retorna em benefício à sociedade. E a urna estava sendo alvo de um constante ataques de fake news, circulavam muitas fake news. Então a gente precisava mostrar a verdade a respeito da urna eletrônica e do trabalho das pessoas, que foram pessoas sérias que participaram do desenvolvimento da urna, tanto do grupo que foi formado multidisciplinar, quanto dos próprios técnicos do TSE. Então, durante o ano passado, eu fiz a pesquisa principal, né, sobre o tema, comecei a entrevistar as pessoas, pude entrevistar o presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente da época em que a urna foi implementada, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Carlos Veloso, que foi o presidente do TSE da época, esses técnicos, 3 deles só, porque um já foi falecido, né? Que é o Antônio Wesley Salgado, Paulo Nakaya e Oswaldo Katsumi, e o técnico falecido foi o Mauro Hashioka. Então, o livro ele foi baseado com depoimentos das pessoas que participaram do desenvolvimento da urna, que trabalharam com a urna eletrônica, e toda dúvida que eu tinha, eu me reportava ao TSE. Eu simplesmente mandava um e-mail para o TSE perguntando o que eu queria saber. E o TSE é um órgão muito transparente. Ele sempre respondeu tudo o que eu quis saber. E o interessante disso é que muitas das respostas, além de eles descreverem o que eu estava perguntando, eles ainda me enviavam um link informando, olha, este assunto está disponível no nosso site em tal link. Então, às vezes era uma falha minha de não ter encontrado no site do TSE. A informação já estava disponível pelo TSE. Então, foi até que fácil encontrar informação para escrever o livro. O difícil mesmo foi parar de escrever, porque tem muita história, muita gente interessante para contar. Eu já fiquei sabendo de novas histórias depois que o livro foi publicado. Já estou doida para fazer uma segunda edição. Então, a urna é extremamente confiável e o TSE é um órgão muito transparente que fornece as informações para quem quiser perguntar. E, Fernanda, o engraçado que você falou, né, na concepção do livro, as pessoas que estavam envolvidas na concepção do livro, de pesquisadores, cientistas, técnicos, ligados à tecnologia, de o quanto essa administração, esse governo, ele desacredita quem pesquisa, desacredita quem desenvolve ciência, desacredita quem estuda, e o livro traz exatamente isso. Onde as pessoas podem adquirir esse livro? Como é possível? Tem um link, tem um site? O que você pode falar para a gente? Quem quiser interesse. Não, o livro é gratuito e está disponível para download no site do sindicato, do SINDCT, que é www.sindct.org.br. O exemplar físico, nós fizemos poucas unidades ainda, estamos distribuindo para alguns jornalistas, alguns políticos, os partidos políticos. Então, a gente está com poucos exemplares, pretendemos mais para frente tentar fazer um pouco mais. Mas, por enquanto, disponível para todo mundo, qualquer pessoa acessar, só fazer o download no site do sindicato, não precisa fazer inscrição, não precisa fazer nada, só baixar o livro. E exatamente esse material, ele é muito didático e muito de fácil leitura. Eu já baixei, eu já fiz a minha parte de acessar esse material, baixei, dei uma lida rápida, não li inteiro ainda, mas dei uma lida rápida. E é um material muito didático e que nos dá subsídios para que a gente possa realmente combater a fake news que está sendo colocada principalmente pelo mandatário Bolsonaro, sobre as urnas eletrônicas, que de fato, se houveram tentativas, e houveram tentativas de hackear, o sistema foi eficiente em bloquear, como você já explicou, né, Fernanda? Tem vários sistemas tecnológicos e físicos para que não ocorra esse hackeamento do sistema de votação. E esse material é muito didático e pode ser um subsídio para nós, população, conversarmos com os nossos próximos
sobre esse assunto. Essa foi uma preocupação sua, Fernanda, de tentar ser didática, de ser acessível à leitura? Sim, como a parte técnica é uma coisa muito difícil de se entender, e eu também não sou técnica, eu sou jornalista, eu pensava assim, eu tenho que entender isso de uma forma simples para eu poder explicar para que qualquer pessoa entenda. Então, todos os termos técnicos que tem no livro, eu procurava simplificar a linguagem, conversava com a minha filha, que é uma jovem, e falava assim, você entendeu isso? Então, se você entendeu, qualquer pessoa vai entender, né? Porque está simples, está numa linguagem fácil. E, nossa, gente, eu fiquei tão apaixonada pelo sistema eletrônico de voto, porque ele não é só a urna eletrônica, é todo um conjunto, um trabalho. São quase 2 milhões de pessoas envolvidas para que a eleição dê certo, né? Funcione, todas as pessoas possam votar e sejam os resultados. Então, é envolvente o sistema, a eleição. O livro é gostoso de ler, espero que gostem de ler, porque eu achei gostoso de escrever, espero que seja gostoso de ler. E tem um capítulo dedicado só a fatos e boatos, que são os boatos que tinham maior circulação na internet, em grupos de WhatsApp. Eu tive cuidado de procurar os principais e explicar por que aquilo era boato. Por exemplo, apuração de votos numa sala secreta do TSE. Isso nunca existiu, porque a apuração do voto é feita diretamente na urna. A hora que encerra a eleição, a urna emite o boletim de urna e já tem ali o nome de todos os candidatos, quantos votos cada candidato teve, e os partidos políticos fazem uma apuração paralela, baseada nos boletins de urna. Isso que você falou sobre fatos e fakes, né, traduzindo especificamente para quem nos assiste aqui na TVT e nos ouve pela Rádio Brasil Atual, dessas curiosidades e do quanto se propagou mentiras a respeito das urnas eletrônicas. E o livro traz para desmistificar, e é uma boa leitura para quem pretende tirar essas dúvidas, não é, Fernanda? Sim, sim. A ideia, uma das ideias principais é acabar com as fake news a respeito disso, né? O ideal seria se toda casa tivesse um livro desse para entender, se cada eleitor que fosse fazer o título, renovar o título, ganhasse um livro e conhecesse um pouco do processo eleitoral, de como é feito a urna, como são feitas as apurações, porque não tem como ninguém fraudar a eleição com a utilização da urna eletrônica, é segura, é perfeita e é muito boa a nossa eleição. E além disso que você fala da segurança, também tem a questão da agilidade também no dia da votação. Quem lembra das eleições passadas em cédula, aquelas filas gigantescas, a acessibilidade que você falou e trouxe, a inclusão de pessoas analfabetas, a questão da numeração, que o número é muito mais prático de você memorizar, ir lá e digitar na urna. Né? Quem lembra lá atrás, e hoje a agilidade de votação, o processo eleitoral, após o término do fechamento do horário da apuração, também, né? é coisa de 2 horas no máximo, já se tem o resultado, né, Fernanda? Sim, eu participei de algumas apurações em cédula de papel, eu acompanhei e era bem complicado. Aqui na minha cidade era num ginásio, eram várias mesas, várias pessoas em cada mesa, os fiscais em volta, virava a urna em cima da mesa, aquele monte de papel, às vezes não se entendia a letra da pessoa, aí você falava assim, não, ele quis votar em tal pessoa, não, quis votar nesse, então anula. Então tinha muita interpretação, os fiscais tinham que ficar espertos, porque às vezes tinha alguém que era favorável a um determinado candidato, pegava voto em branco e preenchia a favor desse candidato. E se fizesse recontagem de voto, cada vez que recontava o voto, dava um resultado diferente. Muito em conta de interpretação, né, do que a pessoa escreveu. Então, você só usar a numeração, a pessoa decora o número do candidato com muito mais facilidade, digita o número, vê a foto dele, confere. Aí depois, acabou a eleição, já tem ali o resultado. É algo surpreendente. Até os Estados Unidos, que parte da urna eletrônica, a outra parte não, eles falam que a nossa eleição, que o nosso sistema de votação é um dos melhores do mundo.
Uhum. Inclusive, nessa última semana, um órgão oficial do governo norte-americano se posicionou colocando da eficiência e da qualidade do sistema de votação brasileiro, né? E como você já colocou, já explicou, é um sistema seguro, é um sistema fácil, é um sistema de acessibilidade não só das pessoas analfabetas, mas, por exemplo, das pessoas com deficiência visual também, porque introduziu o Braille para aqueles que são estudados no Braille. Então, tem vários aspectos positivos que foram alcançados com a implementação desse sistema eletrônico, né? Sim, e a tecnologia, ela está sempre avançando. A urna, ela não é a mesma que foi criada em 1996. Como a tecnologia avança, os técnicos do TSE implementam as novidades e avançam junto, né? Agora, eles estão estudando uma forma de incluir as pessoas que não têm a mobilidade, para tentar fazer a votação com o movimento dos olhos. Então, ela está sempre em evolução. E da mesma forma que fala assim, mas o hacker também. Por isso que o TSE promove os testes de segurança, faz auditoria paralela, uma votação paralela simulada no dia da eleição. Então, o TSE está sempre preocupado em estar atualizando os sistemas e trazendo novos eleitores para que realmente a vontade do povo seja expressa durante a votação e que seja eleito de verdade o candidato que for mais votado. Fernanda, eu vou te pedir de novo, por gentileza, para você falar o site para as pessoas, se quiserem, ter curiosidade, baixar e fazer o download gratuitamente. É o SINDCT, o site do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Então, esse nome grandão vira SINDCT. Olha aí, ó. SINDCT. Colocamos o GC aqui na página. sindct.org.br. Os nossos telespectadores da TVT e ouvintes, nossos telespectadores da TVT, aliás, já podem verificar. Pode ler na tela. Nosso técnico aqui já colocou sindct.org.br. É isso mesmo, né? Isso. Maravilha. Perfeito. E eu gratuito. Gratuito e muito fácil. E vou reafirmar que também de muito fácil leitura, muito dinâmica a leitura. Então, a gente conversou com Fernanda Soares Andrade, que é jornalista e autora do livro Tudo que você sempre quis saber sobre a urna eletrônica brasileira. Fernanda, muito obrigada pela sua participação, parabéns pelo livro e a gente agradece a sua participação aqui hoje. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, abraço. Boa noite.